Palavra, e é a última desse ano, porque agora a gente só vai no culto da virada, né? Culto da virada a gente tem vários testemunhos, então feliz de poder encerrar mais um ano no altar, glorificando o nome do Senhor e anunciando a palavra de Deus. Queridos, eu entendo isso como um grande privilégio. Um grande privilégio, e eu honro a vida desta igreja, da igreja de Jaguariúna, que me permite esse privilégio. Glória a Deus pela tua vida. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Bom, vamos à palavra. Eu não sei se você já percebeu, eu demorei um pouquinho para perceber, né? Mas a vida com Deus não tem paralisia. Você já reparou que na vida com Deus não tem moleza? Já reparou ou não? Deus vai nos colocando desafios um atrás do outro. Não é? E às vezes a gente supera um desafio e fala assim, uau, agora não, passei de ano, né, mano? Agora o ano que vem vai ser mais tranquilo. Mas não é que Deus coloca um desafio maior ainda? Você já percebeu que é assim na caminhada com Cristo? Não é? É assim na caminhada com Cristo, queridos. O treinamento divino é constante, não é moleza. Né? Eu encerro esse ano com uma alegria. Durante o ano eu fiz musculação. Tá certo que você não vê nada de diferente, mas eu fiz. Não é? E vou te explicar também por que você não vê nada de diferente. É porque eu detesto aquele lugar. E me falaram que eu tenho que fazer 3 séries de 15. E eu pego o pezinho lá e falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 15. Pronto, tchau, fui. Não é? E eu estou levantando o mesmo peso desde o início do ano. 5 quilinhos e tá bom. Para que gastar energia? Não é? 5 quilos o ano inteiro, não muda, não aumenta a carga. É óbvio que não muda nada, já não faz mais esforço nenhum. O corpo já acostumou com aquilo, né? Tá vivendo essa mesmice aí, é assim. Mas com Deus não é assim. Com Deus não. Deus aumenta a carga. Deus aumenta a carga para quê? Porque o plano dele, queridos, é ver eu e você fortes espiritualmente. O Senhor quer nos ver musculosos espiritualmente. O Senhor não vai te deixar no mesmo lugar sempre. Ele nos move para gerar em nós musculatura espiritual, para gerar em nós uma fé cada vez maior, uma fé crescente. Esse é o plano de Deus. Deus olha para nós e nos enxerga uma obra acabada, guerreiro espiritual. Por mais que hoje você esteja franzino espiritual, o Senhor te vê uma obra acabada. E ele fala assim, ele vai chegar lá. E como é que faz para sair dessa condição franzino para virar um guerreiro espiritual? É um treinamento constante com o Senhor. Amém? Amém? É um treinamento constante com o Senhor. Então, esse é o plano do Senhor. Esse é o plano. Não se rebele. Aceite o plano do Senhor. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, aceite o plano do Senhor. Aceite o plano do Senhor. Não se rebele ao plano do Senhor. Não fuja do plano do Senhor. Não fuja daquilo que vai te fazer mais forte. Não fuja daquilo que vai te levar aonde você sonha. Ser um guerreiro espiritual. Alguém de fé, alguém firme na palavra. Né? Não fuja desse processo. Não fuja desse processo. E esse ano de 2025 foi um ano que Deus nos chamou para fé e posicionamento. Passa para nós lá, Miguel. Fé e posicionamento. Não é? Foi a gravura profética que Deus nos deu, nós pregamos muito acerca disso, isso fala muito no meu coração, não é? E uma das tantas pregações é que a multidão fica à margem, a multidão fica à margem, a multidão não entra no barco com o Senhor, só os aliançados, só os que têm fé entram no barco com o Senhor. E alguns, vários entram no barco, mas só quem tem fé e posicionamento anda sobre as águas. Só quem tem fé e posicionamento sai do barco. O plano do Senhor é que eu e você venhamos sair do barco. Lembra disso? Nós pregamos muito acerca disso. O plano do Senhor é que nós venhamos a andar sobre as tempestades, que nós venhamos andar sobre as dificuldades, que nós venhamos andar sobre os desafios da vida, porque é o Senhor quem sustenta o nosso passo. Amém? Na companhia do Senhor, a água que é mole fica dura. Não é? A água que é mole fica dura embaixo dos nossos pés, porque é o Senhor quem nos sustenta. Amém? Amém? Fala um amém aí. Amém? Amém? O Senhor te sustentou durante 2025 ou não? Amém? Amém? Queridos, de forma que eu termino 2025 com os pés molhados, mas só os pés.
Eu termino 2025 com os pés molhados e com um coração grato e uma fé fortalecida no Senhor. Porque quanto mais eu convivo com o Senhor, quanto mais os anos vão passando e a gente vai tendo vivência com o Senhor, quanto mais eu convivo com esse Deus, mais eu entendo o Deus ao qual estou servindo. E eu preciso te dizer que a cada nova estação, Ele tem se mostrado poderoso. Poderoso. A cada nova estação eu me surpreendo como Ele é poderoso. Poderoso. A cada nova estação. Então os pés molhados dão testemunho de que Ele me sustentou. As águas não me submergiu. Os seus pés molhados dão testemunho de que Ele te sustentou. Você poderia ter sucumbido. Você poderia ter fracassado, você poderia ter desistido, algo poderia ter acontecido com você. Mas Deus te sustentou e por isso que você está aqui. Crente, fiel, clamando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Consegue se recordar de algo que Deus te guardou? Você consegue se recordar de algo que poderia ter te levado para um destino ruim, para uma situação ruim, e Deus te guardou? Queridos, este é o cuidado do Senhor. Pés molhados fala de que Ele nos sustentou. Andamos por cima das tempestades. Passamos, fala comigo, passamos, deixamos para trás situações difíceis, porque o Senhor nos sustentou nas várias áreas da tua vida. A gente precisa cultivar esse relembrar para celebrarmos os feitos do Senhor, para celebrarmos os cuidados do Senhor. Pés molhados, coração grato e fé fervente, porque vem aí uma nova estação. E o novo de Deus sempre é novo, novo também no desafio, porque com Ele não tem moleza. Amém? Amém? Fala para o irmão, não tem moleza. Não tem moleza. O Senhor vai te esticar. O Senhor vai te esticar. Em 2025, Deus vai te esticar. Eu falei lá em Jaguariúna que eu ia errar a data. O que eu falei aqui? 25, né? Lá eu falei 2015, eu acho. 2026, Deus vai te esticar. Vai te levar bem além dos seus limites. Porque o plano dele é que eu e você sejamos valentes espirituais. Amém? Abre a tua Bíblia comigo. Salmo 46, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Salmo 46, pode abrir, eu vou projetar, mas seria muito legal que você acompanhasse na tua Bíblia. Vou te dar um panoramazinho do que está rolando aqui no Salmo 46. Vou deixar você dar uma olhadinha só no primeiro versículo, só para você recordar do qual salmo nós estamos falando. Salmo 46. Encontrou? Amém? Pode deixar a Biblinha na cadeira do lado. Olha para mim aqui. Nós vamos conversar um pouco e depois a gente volta para esse texto. Deixa aberto assim do ladinho para você recuperar aí na hora que precisar. Esse salmo, queridos, ele foi escrito num momento assim terrível da cidade de Jerusalém. Ela estava passando por um cerco militar violento. Um rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele fez um cerco sobre Jerusalém, absurdo. 185 mil homens ficaram rodeando Jerusalém. E essa é uma estratégia de guerra que assim, a gente cerca os caras. E aí a cidade faz o quê? Fecha as portas. E a gente vai ficar esperando. Uma hora vai acabar a água, uma hora acaba a comida. E eles vinham construindo aquelas torres para pular os muros. Joga uma flecha com fogo e vai aterrorizando o povo lá dentro. E lá dentro vai gerando um aperto, vai gerando um desespero nas pessoas lá dentro. E esse salmo foi escrito nesse cenário. Foi nesse cenário que esse salmo é escrito, né? No meio de uma turbulência, no meio de um cerco militar. Esse rei da Assíria zombava do povo de Deus, zombava do próprio Deus. Depois eu te passo a referência, Isaías 36 fala disso. Zombava de Deus de uma forma arrogante, sem igual. A ameaça de morte constante, parece que a morte era uma questão de dias.
Uma hora dessa nós não vamos conseguir suportar isso mais. Mas no meio dessa turbulência toda, o salmista declara a sua confiança inabalável em Deus. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado, confiança inabalável em Deus. Confiança inabalável em Deus. No meio do caos, ele manifesta através desse salmo uma confiança inabalável em Deus. Então, se você der uma olhada agora lá na tua Bíblia, você vai ver que esse salmo era uma música. Diz assim, no começo, em negrito, fala assim, para o mestre de música. Então isso aqui era um verso, isso aqui era cantado, isso aqui era uma música. E esse salmo, ele tem 3 partes. Se você olhar no final do versículo 3, na minha Bíblia está escrito assim, pausa. Nas Bíblias mais antigas está escrito assim, selá. Tem aí? Como é que está na tua? Tem essa pausa? Selá? Tem selá? Bíblia antiga, hein? Ferreira Almeida, português rebuscado. Então, esse salmo tem 3 partes, e estas partes são como estrofes. Elas determinam elas concluem uma ideia. Então, queridos, um resumo rápido desse salmo para você é um cântico da confiança inabalável em Deus. É um cântico que celebra a confiança inabalável em Deus. E esse mesmo salmo que você está olhando aí, há mais de 2000 anos, ele tem servido de edificação da fé. Ele tem servido de encorajamento, de fortalecimento, de esperança para muitos crentes que vieram antes de nós. Crentes que passaram por momentos difíceis são edificados, são encorajados, fortalecidos mediante esta palavra, esse texto que nós vamos ler e estudar nessa noite. Então, olha para mim aqui. A gente pode ler o texto e ficar apenas preso na literatura, na letra, e não seremos, é um texto motivacional. Que bom, texto bonito, a gente pode ficar nisso. A gente pode ficar preso também numa dimensão religiosa, transformar isso aqui num mantra gospel, como alguns fazem com outro salmo, que é o 91. Deixa aberto lá para espantar o mal-olhado, não é? Para ver se atrai boas não sei o quê, viu? Não. Nós precisamos ler esse salmo, queridos, e entender o que tem de profundo nele. E ele nos traz 3 revelações acerca de Deus. Nós precisamos entender essas 3 revelações acerca de Deus, para só assim desfrutar da plenitude da paz, da plenitude da confiança, porque só assim vamos desfrutar desta fé inabalável em Deus. Amém? Amém? Quantas revelações acerca de Deus tem no texto? 3 revelações que eu e você precisamos aprender. Se nós entendermos essas 3 revelações, nós vamos poder viver a plenitude da paz e da confiança que esse texto nos traz, para que nós possamos viver uma fé inabalável mesmo diante do caos. Amém? Amém? Fechou? Vamos então para a primeira revelação. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, eu vou projetar aqui, você pode acompanhar comigo, tanto aqui quanto na sua Bíblia. Nós vamos para a primeira parte, vamos do versículo 1 até o primeiro selá, a primeira pausa. Acompanhe comigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa o quê? Fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? 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 Então está aqui a primeira parte desse texto e ele nos traz a primeira revelação. A primeira revelação qual é? A primeira revelação é que, fala assim para o irmão, Deus é. Deus é. Deus é. Deus é. Esta é a primeira revelação. Deus é. Então tudo começa com o fundamento de quem Deus é. Quem Deus é para você. Me diga quem Deus é para você, que eu vou dizer como você vive.
Queridos, tudo começa no fundamento de quem Deus é. A revelação que temos de Deus determina como a gente vive. Me fala quem Deus é, que eu vou dizer se você vive em paz ou se você vive agitadinho. Me fala quem Deus é. Se Deus é para você um Deus distante, um Deus de longe, um Deus que vive lá nos altos céus, e você aqui na terra, eu já sei como você vive. Apavorado. Apavorado. Planejando isso e aquilo, e vivendo uma vida toda desesperada, e planejando isso, e influenciado, e preocupado com os planos dos homens, o que acontecerá em Brasília em 2026, é assim que está a tua cabeça. Me diga quem Deus é para você, que eu digo como você vive. Como vivemos tem tudo a ver com a revelação que temos de Deus. A revelação que temos de Deus determina como a gente vive. Se você vive em paz, se você descansa, ou se você se apavora, ou se você arranca os cabelos da cabeça. Se você se desespera, ou se você vive uma fé inabalável. Tudo tem a ver com a revelação que temos de Deus. E o salmista declara, Deus é, fala comigo, Deus é. No meio desse caos, 185 mil, gente. Cidade de Jaguariúna, hoje de manhã, eu estava pregando lá, eles falaram que tem 60 mil. 3 cidades de Jaguariúna. De guerreiros, né? Não é de nego fraco. 185 mil homens apavorando Jerusalém. E o salmista fala, Deus é. O salmista está dizendo para nós o seguinte, diante desse caos e dessa pressão, eu não preciso de um refúgio. O salmista está dizendo, eu não preciso de um bunker, eu não preciso de uma fortaleza para me proteger. Eu preciso de Deus, porque Deus é o meu refúgio. Eu não preciso construir um refúgio, eu não preciso construir uma fortaleza, porque Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Ele é o auxílio bem presente na adversidade, na angústia. Amém, queridos? Deus é, fala comigo, Deus é. Deus é, Deus é. E às vezes a gente fica querendo construir um bunker. Está muito violenta essa cidade. E às vezes a gente fica querendo construir os nossos castelos, as nossas fortalezas. Mas Deus é aquilo que precisamos. Deus é a vida que precisamos. Deus é um auxílio sempre presente, é um socorro presente, não é um socorro distante, não é um socorro ocasional, vai que vem, uma hora não vem. Não, Deus é um socorro sempre presente, Ele é constante, Ele é um socorro imediato. Então, queridos, assim, eu vivo na mesma realidade que você. Ninguém aqui é super-homem, vamos combinar? E nem, como que é? Mulher Maravilha. Nós vivemos assolados pelas mesmas dificuldades. E no meio das dores, no meio dos agitos, no meio do caos, a gente fica agitadinho. O nosso coração bate mais forte, as nossas emoções falam alto. E no meio desse agito, muitas vezes nem eu e nem você percebemos Deus. Nesse meio agito a gente não tem visão, a gente não tem revelação, não dá arrepio, não tem profecia, a gente abre a palavra e está tudo ofuscado diante dos nossos olhos, porque as nossas emoções estão gritando alto. Mas sabendo quem Deus é, mesmo diante do caos, eu sei que Ele está comigo. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele está exatamente onde prometeu que estaria. Onde mesmo? Ao nosso lado. Até o fim dos séculos. Até o fim dos tempos. Deus é. Nós precisamos ter essa revelação. Deus é. Eu sei que Ele está comigo. O cenário que o salmista descreve, eu imagino que nenhum de nós temos passado. Fala aí, glória a Deus. Ele fala de chão tremendo, esse é terremoto. Ele fala de uma montanha mergulhando no meio do mar, as águas subindo, águas barulhentas. Ele fala de um caos, meu irmão. Mas sabe o que ele diz? Sabendo quem Deus é, mesmo diante desse cenário absurdo, sabendo que Deus é,
eu não temo. Eu não temo, nada temeremos, porque o Senhor está comigo. Mesmo eu estou sem chão, é isso que está dizendo o salmista. Não é? A terra tremendo, eu estou sem chão. Mas quem firma os meus pés é o Senhor. Por isso não temo. Deus, queridos, é tudo que eu e você precisamos. Deus é. Deus, quando se encontrou com Moisés falou para Deus, você conhece essa passagem, viu? Eu vou falar com o povo lá e eu falo que como é que eu falo que é você? Qual é que é o teu nome? Deus se revelou a Moisés e falou assim: vai lá e diga que eu sou. Eu sou. O próprio Deus se identifica como um Deus que é nas nossas vidas, é a vida que você precisa, é aquilo que precisamos. Deus é tudo aquilo que precisamos. Amém? Tudo que você precisa. É uma mensagem muito repetida na nossa igreja. Tudo que eu preciso converge numa pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. O Deus Filho. Tudo que eu preciso revela. Converge em Cristo Jesus. Amém? Temos a primeira revelação. Deus é a vida que eu e você precisamos. Por isso não temeremos. Amém? Fala um amém aí. Vamos para a segunda revelação? Eu estou embalado aqui, vou terminar cedo hoje, hein? Estou feito narrador de futebol no rádio. Lembra, João? O povo não sabe disso. No tempo que o teu time era bom, né, João? Vamos para a segunda revelação, queridos. Está na segunda parte do texto, que é do versículo 4 ao versículo 7. Acompanhe comigo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos. Como que é o nome desse Senhor aqui? O Senhor do quê? Dos exércitos. Está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Qual que é a segunda revelação que temos aqui, queridos? Adivinha? Ajuda eles lá, Miguel. A segunda revelação qual é? Deus está com quem? Conosco. Deus está conosco. Deus é a vida que precisamos e Deus está conosco. Amém? Então, eu não manjo muito de história, não sou lá tão profundo assim em história, mas não precisa ser tão profundo em história para saber que cidades históricas, né, elas são cortadas por um rio importante. Elas têm esse privilégio de um rio importante, e isso traz muitos benefícios, isso traz muito bem-estar para essa cidade. O primeiro deles é poder pescar, tira alimento das águas desse rio importante. Outro bem-estar é usar essa água para abastecimento, para beber água. Outro, usar essa água para irrigação, para agricultura, usar desse rio como um meio de transporte através da navegação. Então, isso é um recurso muito importante para uma cidade. Acontece, queridos, que Jerusalém não tem um rio importante. E quando eu estava estudando isso, eu falei assim, não é possível. Viu? E o famoso Rio Jordão, né? Que atravessaram, que Jesus foi batizado. Pois bem, o Rio Jordão não está em Jerusalém. Eu nunca fui lá, e o Wilson já foi, confirma. E Jerusalém não tem um rio importante. Mas o salmista está dizendo que Deus é este rio que flui no meio de Jerusalém. O salmista está dizendo que Deus está no meio de Jerusalém como um rio de vida, ministrando o necessário, provendo o necessário para o povo dele a cada estação. É isso que está dizendo. Deus está no meio dela. Deus está conosco. Então, é certo que o Deus dos exércitos está conosco. É uma presença
discreta, uma presença constante, provendo para as nossas vidas. É como um rio de vida. É assim que o salmista descreve a presença do Senhor. Deixa eu dizer para você algo, meu irmão. A maior riqueza que nós temos, é a presença do Senhor. A maior riqueza que nós temos é a presença de Deus. Não há nada mais importante que a presença do Senhor. E nós precisamos cultivar, honrar, valorizar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela nos abençoa de uma forma poderosa. Que mesmo no meio do caos, não tememos, não somos abalados. No versículo 3, se recorda comigo, a terra estava tremendo, os montes estavam se indo para o meio do mar, o mar estava revolto, havia um caos, tudo estava desabando. Mas no versículo 5, coloca para nós lá, no versículo 5, aonde Deus está, na cidade onde Deus está, Deus nela está. E o que acontece? Não será abalada. Aonde Deus está, aonde a presença de Deus se manifesta, não seremos abalados. Debaixo da presença gloriosa de Deus, não seremos abalados. Não importa o caos, não importa se está tendo terremoto, maremoto, não importa as notícias, não importa o que dizem, não importa o que vem de Brasília. Ano que vem vai estar um furdunço nesse país, todo mundo apavorado com o que vem de Brasília, viu? Onde está a presença do Senhor, não seremos abalados. Estão comigo? Não tem abalo. Honra a presença do Senhor. Nós precisamos honrar a presença do Senhor. Nós somos uma igreja que valoriza e busca a presença do Senhor. E isso precisa ser intenso nas nossas vidas. É uma pregação antiga que, inclusive, cantamos bastante esse ano. Quem tem Cristo tem tudo. E se não temos Cristo, não tem nada. Pode ter um grande espetáculo. Se não tem Cristo, pode ter um grande show, pode ter muita coisa, pode ter todas as riquezas. Se não tem Cristo, é miserável, pobre e nu. Então, queridos, o plano de Deus é se revelar a nós. O plano de Deus é estar no meio do povo dele. Este é o plano do Senhor. O salmista está falando do plano de Deus. O plano de Deus é estar no meio do povo dele. Vamos só recordar um fundamento da nossa fé. Cristo morreu na cruz para nos restaurar, para nos colocar em conexão com o Pai, para nos reconciliar para com o Pai. Amém? Amém? Todos nós temos essa convicção na fé. Estávamos distante de Deus, Cristo morreu para nos colocar em concordância com o Pai, nos reconciliar para com o Pai, para que Deus pudesse estar no nosso meio, estar conosco. Esta é a revelação do Evangelho. Se Deus quer estar conosco, você quer estar com o Senhor? Nós queremos a presença do Senhor. Ele quer estar conosco. Ele quer se revelar no nosso meio. E nós queremos a presença dele. Queridos, vamos nos alinhar. Vamos alinhar os nossos corações com os planos do Senhor. Vamos alinhar os nossos corações entre nós. Porque o Senhor quer se manifestar. Ele está buscando por um lugar para derramar da glória dele. Que seja aqui. Que seja no nosso meio. Que seja nas nossas casas. Que seja na nossa família. Vamos abandonar de vez, definitivamente, esse relacionamento interesseiro para com Deus. Que busca apenas os favores do Senhor. Que só busca Deus quando as situações estão complicadas. Agora preciso buscar Deus. Quando não encontra resposta em nenhum lugar, aí quando não tem resposta em lugar nenhum, aí busca Deus. Não, vamos abandonar isso e vamos buscar o Senhor a todo e qualquer tempo. Deus é necessário na nossa vida a todo e qualquer tempo, em tempo bom e em tempo ruim também. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque o Senhor, nós precisamos da presença dEle no tempo bom e no tempo difícil. Porque independente das circunstâncias, eu gosto de paz. Porque a presença dEle nos ministra paz. Eu sei que Ele está comigo. E por isso tenho paz. Não importa a circunstância que eu estou vivendo. Então, queridos, a paz do crente não é porque tudo está dando, não é por falta de problema. A paz do crente não é por falta de situação difícil.
Não é ausência, não é sinônimo de falta de problema, não é sinônimo de ausência de dificuldade. A paz do crente acontece em razão da presença de Deus. Eu tenho a Cristo e por isso vivo em paz mesmo em meio ao caos. Porque Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Onde tem Cristo, meu irmão, tem paz. Tem paz. E nós precisamos desfrutar desta paz que o texto está falando. Estavam diante da iminência da morte, mas não temeremos, porque Ele está conosco, está no nosso meio. Amém? 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 Glória a Deus. Temos duas revelações. Qual é a primeira mesmo? Fala para mim. Deus é. E a segunda? Boa, Daniel. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Não seremos abalados. Não seremos abalados. A gente vai para a terceira parte do texto do Salmo, que é do versículo 8 até o versículo 11. Então, eu desafio você a pegar aí qual é a revelação que nós precisamos ter. Eu vou ler. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. 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 Qual é a revelação que a gente pega desse texto? O texto fala assim: vejam as obras do Senhor, vejam os seus feitos estarrecedores. Qual é a revelação, queridão? Ajuda eles lá, Miguel. Qual é a revelação? Qual é a revelação? Deus faz. Deus faz. Deus é. Deus está comigo e Deus faz. Deus age em favor dos seus. Deus age em favor dos seus. Deus age em favor dos seus. Sabe, queridos, de novo, a gente pode não perceber. E às vezes a gente não percebe e murmura. Mas Deus está fazendo algo novo a todo tempo, na minha vida e na sua vida. O governo de tudo, absolutamente de tudo, está nas mãos do Senhor. Ele está agindo. Deus tem uma forma de agir. Ele age do jeito dele, ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. Então, como temos dito para os irmãos, o Salmo foi escrito num contexto de guerra, num levante mortal contra Jerusalém. Mas agora aqui as coisas começam a mudar. Porque o salmista está falando, Deus está conosco, mas Ele faz. Ele age por nós, Ele é por nós, Ele se manifesta por nós. E o texto está dizendo que Ele dá fim às guerras, Ele quebra o arco, sabe que é aquilo que lança a flecha? Ele quebra o arco, Ele pega a flecha e fala que Ele esmaga a flecha, não é? A lança, Ele despedaça a lança. Ele queima, ele destrói os escudos. A ideia é muito clara. Deus age em nosso favor. Deus vem ao nosso socorro. É isso que está dizendo o texto. Deus age em nosso favor. Fala para o irmão, olha bem no olho dele e fala assim: Deus age em nosso favor. Às vezes a gente está tão enfeitiçado pelos fantasmas da vida. Mas tem 185 mil lá fora. Fala para ele, Deus age em nosso favor. Mas tem um gigante, Deus age em nosso favor. Quem é Deus para você? Me fala a tua revelação de Deus, que eu digo como você vive. Muitas vezes, queridos, a gente está tão enfeitiçado pelos problemas, pelos desafios, que a gente esquece que Deus, quem é Deus? A gente tem uma revelação pequena de Deus. Aí que começa a nossa ansiedade. É por isso que a gente vive em ansiedade. É aqui que está a fonte da nossa ansiedade. Aqui é que está a fonte do nosso medo, do nosso apavoro, porque temos uma revelação pequena de Deus. E por isso vivemos perturbados. Deus age em nosso favor. Toda e qualquer batalha
em que Deus entrar, ela é uma covardia. Ela é uma extrema covardia. Ela é uma extrema covardia. Esse texto refere-se ao Senhor como o Senhor dos exércitos, no plural. Viu, queridos? Não há um oponente à altura de Deus. Não há um oponente, um adversário à altura do poder de Deus. Deus é extremamente maior e mais poderoso do que tudo que você pode imaginar. E aí você fala assim, mas pastor, mas tem o Satanás, o adversário, tem sim, tem sim. No 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 8, Paulo vai tentar nos mostrar a discrepância do poder de Deus com o poder do mal. Olha isso. Então será revelado o perverso. O perverso, queridos, é assim, toda força, todo poder do mal converge num indivíduo só. Nesse, o perverso, o poderosão das trevas. Então será revelado o perverso, o poderosão das trevas. A quem o Senhor Jesus fará o quê? Matará. Bom, até aqui não é novidade, porque Deus é poderoso, Jesus é poderoso. Matará de que forma? Com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Viu? O apóstolo Paulo não consegue estabelecer essa desproporção de poder entre Deus e a confluência total do mal. Deus é tão poderoso que o apóstolo Paulo fala assim, como é que eu vou falar para os irmãos que Jesus vai destruir? Vamos falar, é pelo sopro. É isso. Tamanho poder de Deus. Tamanho poder de Deus. Você é grandinho. Sabe aquelas formiguinhas que passam na pia da gente lá? Só as irmãs conhecem. Umas formiguinhas assim bem insignificantes, né, que passa na pia. Insignificante. Imagine você do lado de uma formiguinha dessa. Quem é mais poderoso? Você ou a formiguinha? Você. Amém, irmãos? Amém? Amém? Não é? Infinitamente mais poderoso. Mesmo sendo 1,90 m, 110 quilos de puro músculo. Não é? Diante de uma formiguinha desse tamanho, você não é capaz de matar essa formiga no sopro. Não, é no sopro. No bafo pode ser que ela fique assim meio atordoada, mas não é nem no bafo, vai, irmão. Não é capaz. Pois bem, o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, há de destruir tudo, toda a maldade confluída, convergida numa pessoa só. Tamanho poder do Senhor. Tamanho poder do Senhor. Deus age em favor dos seus. Deus age em favor dos seus. Deus intervém em favor dos seus. Amém? Amém? Lembra do cerco dos 185 mil homens cercando Jerusalém? Isaías 37, como eu disse para os irmãos, o capítulo todo está contando essa história, começa no 36, mas eu vou ler só o final do negócio. Só para você entender o poder de Deus. Isaías 37, do versículo 36 até o versículo 37. Então Isaías 37, do 36 ao 37. Tem o desfecho. O desfecho. Então, o quê? Não é o Senhor dos exércitos. Não é o Senhor. É um subalterno do reino. É um anjo. É um anjo. Um anjo normalzinho, que está a serviço do Senhor dos exércitos. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia o quê? Cadáveres. Imagina essa cena, irmão. Imagina essa cena. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. E lá foi assassinado pelos seus próprios filhos. Viveu uma consequência desgraçada da sua zombaria. Um anjo, fala para o irmão que está ao teu lado, um anjo. Um anjo.
Este anjo que a palavra de Deus fala que acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e o quê? Os livra. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Não é o Senhor dos exércitos, não, é um anjo a serviço do Senhor. Um anjo a serviço do Senhor. Esse que o Senhor coloca para nos guardar. Imagine o poder, queridos. Imagine o poder dos reis, do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos. O texto de Isaías fala, agindo Deus, quem pode impedir? Quem o impedirá? Quem fala alto lá, espera aí, quem? Ninguém é capaz. Este Deus, é o que está dizendo isso aqui. A palavra que você está lendo aí, diz que ele age. Venham e vejam os feitos estarrecedores desse Deus que cuida dos seus. Ele age em favor dos seus. Amém? E você ainda querendo construir um bunker? E você ainda querendo construir uma fortaleza? E você ainda querendo juntar riquezas? Riquezas e mais riquezas depositadas nos bancos dos homens? Esses aí que de vez em quando dá pau. A nossa riqueza é o Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Então, nessa altura do ano, a gente vai começar a ver as retrospectivas de 2025 e a gente vai ver um monte de caos e a gente fala assim, uau, eu nem percebi, eu passei por isso, eu passei, o Senhor me fez passar por essa tempestade, eu andei por cima dessas águas turbulentas. E é muito bom para a gente glorificar e agradecer o Senhor. Mas também logo vem as previsões, e aí tem previsão de tudo quanto é tipo, né? Previsão para as celebridades, previsões e previsões, expectativas, especulações, e por aí afora, viu, queridos? Não nos importa, fala para o irmão que está ao teu lado, não me importa, não me importa, não me importa, não me importa, porque quem cuida de nós é o Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. A nossa segurança está na fidelidade de Deus. Eu sei quem Ele é. E Ele é fiel. Ele age em favor. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então isso é um convite à dependência do Senhor. A dependência do Senhor. E a gente chega no versículo 10 e tem um direcionamento de Deus. O versículo 10 diz o seguinte: parem de lutar. Na Bíblia Antiga fala, aquietai-vos. Parem de lutar, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Fala para o irmãozinho que está do teu lado. Aquieta. Sossega. Sossega, aquietai-vos. Sabe, queridos, é um chamado à fé e à dependência de Deus. No meio do caos a gente quer ficar agitado. Não é um chamado à passividade. Não é um chamado à passividade. É um chamado à confiança em Deus. É um chamado à confiança inabalável em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fico admirado, né? Os irmãos sabem, eu gosto de futebol. E eu fico admirado com a soberba de alguns jogadores de futebol. Enfim, também tem todo um cenário, né? Tem todo um merchandising, né? Tem toda uma propaganda nisso. E sei lá quem começou com isso. É provável que seja um brasileiro qualquer aí. Acho que o Ronaldinho Gaúcho começou com isso. Mas hoje está bem claro para nós, o Cristiano Ronaldo. Né? E às vezes o time dele está tomando um aperto danado, né? Um aperto danado, e ele vai lá e marca um gol e ele faz assim para a torcida. Está escrito Cristiano Ronaldo, né? O que significa isso? Calma, eu estou aqui. Sim ou não? Já viu isso? Calma, uma soberba danada, aponta para a camisa e fala calma, eu estou aqui. Está uma apavoradinha com o quê? Estou aqui. Queridos, esquece Cristiano Ronaldo. O Senhor está dizendo para você, calma, eu estou aqui. Não importa o cerco, não importa o sufoco, não importa, meu irmão. Eu estou aqui, cara. Eu estou aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
um Deus que cuida de nós. Quando você lê esse salmo, meu irmão, você vai ler agora, faça como eu. Eu escrevi do lado aqui dos 3 primeiros versículos, Deus é. Depois do 4 ao 7 eu escrevi, Deus está. E depois no finalzinho eu coloquei, Deus faz. Deus está conosco, Deus faz, Deus cuida de nós. Então, essa confiança, esse aquietai-vos, esse atender, esse pare de lutar, o atender a isso, queridos, é quando eu e você aceitamos que as coisas não vão ser resolvidas do nosso jeito. É quando eu e você a gente aceita que as coisas vão acontecer em razão da nossa obediência a Deus. Aquietai-vos. É quando eu e você entendemos que as coisas vão se resolver quando nós nos submetemos à voz do Senhor. Pare de lutar. Deixa eu ser Deus na tua vida. Deixe eu me revelar como um Deus poderoso na tua vida. É quando eu e você entendemos que as coisas não vão mudar em razão da nossa força e dos nossos projetos, e sim por um agir sobrenatural do Senhor. Amém, amém, amém. Vamos encerrar. Vamos fazer um resuminho rápido. Deus é. Fala comigo, Deus é. A vida que precisamos. Nele está a plenitude da vida que eu e você precisamos, que nós precisamos. Deus é, queridos. Deus é. Deus está conosco. Deus está conosco, independente das circunstâncias, mesmo que os seus sentimentos, os meus sentimentos, digam, não, você está acabado. Não, Ele está comigo, Ele está exatamente no lugar onde disse que estaria, ao nosso lado, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E Deus age em nosso favor, Deus peleja as nossas guerras. Deus peleja as nossas guerras, que a nossa vida, que o nosso estilo de vida, que o nosso agir no dia a dia venha refletir esta fé, essas 3 revelações. Não adianta muita coisa ouvir a pregação e sair para viver como sempre vivemos, correndo desesperado para resolver as coisas do nosso jeito. Nós precisamos viver, transformar isso e trazer isso para dentro do nosso estilo de vida. Essa dependência, essa confiança inabalável no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos tirar um tempo de oração.